E aí galera, eu sou o JF e seja bem-vindo à minha primeira aula aqui desse canal, onde eu vou te mostrar como eu fiz essa manipulação de imagens aqui, apenas usando o Photoshop. Lembrando que todas as imagens e pincéis que eu utilizar aqui na aula, eu vou disponibilizar para download aqui na descrição do vídeo. Assim você pode baixá-las e fazer aí no seu computador, seguindo tudo que eu ensino na aula. Caso você tenha alguma dúvida, basta você deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Daqui para frente, dependendo do feedback de vocês, eu pretendo fazer pelo menos uma aula como essa aqui por semana, onde eu pego uma manipulação minha e mostro como eu fiz ela totalmente do zero. Então, se você quer ver mais conteúdos assim como esse, deixe um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou da aula e também se inscreva no canal, que aqui você vai aprender tudo sobre manipulação de imagens totalmente de graça. Aqui eu vou te ensinar técnicas sobre manipulação de imagens que eu tenho certeza que você não vai encontrar em lugar nenhum. Vai ser conteúdo de extremo valor. Bom, dito tudo isso então, bora para a aula. Então eu vou começar aqui um novo documento com a largura de 3.200 pixels por 4.000 pixels. E aqui em resolução você vai colocar 300. Depois vou clicar aqui em criar. E agora é o seguinte, se o seu computador não for muito potente, começar a dar umas travadinhas enquanto você faz a manipulação, a qualquer momento você pode vir aqui no menu imagem, tamanho da imagem, e aqui você confere se está habilitado esse ícone aqui de proporção. Se não tiver, você habilita ele até ficar com esse quadradinho aqui em volta. Então você pode reduzir aqui as medidas do seu documento para que ele fique um pouco mais leve e não fique travando durante o processo. Então aqui na altura, você pode colocar mais ou menos 2.000 pixels, que ele já vai reduzir aqui a largura proporcionalmente. Depois é só clicar aqui em OK para confirmar. Mas caso mesmo assim continue travando, você pode voltar aqui e reduzir ainda mais a altura, para mais ou menos aí uns 1.500 pixels. Menos que isso já não é muito aconselhável. Como o meu computador aguenta o tranco, então eu vou dar um cancelar aqui e vou deixar no tamanho que eu coloquei no começo, que é 3.200 por 4.000 pixels. Beleza? E não esqueça já de salvar o seu documento. Então eu venho aqui em Arquivo, Salvar. Agora basta escolher aqui uma pasta e clicar em Salvar. E beleza. Feito tudo isso, agora eu vou usar o atalho Ctrl O para importar a primeira imagem aqui na manipulação, meu primeiro asset. Sempre que eu me referir a asset, eu estou me referindo às imagens, beleza? É assim que as imagens são chamadas, são também chamadas no mundo da manipulação de imagens. Então eu usei o atalho Ctrl O, e no meu caso já abriu aqui na pasta com as imagens. No seu caso, você tem que procurar onde você baixou elas, beleza? E aqui eu vou começar importando então o asset da montanha. Então eu seleciono ele e clico aqui em abrir. E ele vai abrir num novo documento. Depois eu clico com o botão direito do mouse, bem aqui ao lado do nome da camada, e clico na opção Converter para objeto inteligente. Eu faço isso basicamente para que a imagem não perca qualidade quando eu for redimensionar ela mais para frente. Agora eu simplesmente arrasto essa camada aqui e solto ela dentro do meu documento principal que eu criei anteriormente. Agora eu uso o atalho Ctrl T. Vai aparecer as alças aqui de redimensionamento, então já posso ir posicionando mais ou menos onde eu quero ela aqui na cena. E já posso aumentar ela um pouco, puxando aqui por essa alça aqui do canto. Beleza. Agora eu já posso fechar esse outro documento aqui do lado e fico somente com o documento principal. Agora eu vou importar o asset da grama. Então novamente eu uso o atalho Ctrl O, seleciono o asset aqui da grama e clico em abrir. Abriu em um novo documento. Também converto em objeto inteligente, clicando aqui com o botão direito do mouse ao lado do nome da camada. E já vou aproveitar para fazer o recorte dela aqui mesmo nesse documento. Para isso, eu vou pegar a ferramenta caneta, usando o atalho P, e vou clicar aqui do lado esquerdo mais ou menos nessa altura. Do outro lado, eu vou clicar e arrastar sem soltar o clique do mouse até fazer essa curva aqui. E agora eu vou ajeitar melhor ela, movendo essa aresta aqui com a tecla Ctrl pressionada. Mais ou menos assim. Agora eu vou clicando aqui por fora da tela, até o demarcador fechar por completo. Feito isso, agora eu uso o atalho Ctrl Enter para carregar uma seleção. E agora eu uso o atalho Shift F6 e vai abrir essa opção aqui
de colocar uma difusão nessa seleção. E aqui nesse campo, eu vou colocar o valor de mais ou menos 10 pixels. E vou dar um OK. Beleza. Agora eu venho aqui abaixo e clico em Criar Máscara de Camada. E beleza. Agora eu vou dar um zoom aqui. Lembrando que para dar o zoom, eu uso as teclas de atalho Ctrl+, e Ctrl-, sendo que Ctrl+ eu dou um zoom e Ctrl- eu retiro o zoom. E veja aqui que o recorte ficou bem suave, bem difuso. Isso porque anteriormente eu coloquei o valor de 10 pixels lá naquela opção para colocar uma difusão na seleção. Beleza? Agora eu também vou aproveitar para recortar essa grama aqui usando um pincel de grama. Então eu vou vir aqui nos meus pincéis, que no meu caso estão localizados aqui ao lado, mas no seu Photoshop pode estar em outro lugar, basta você procurar. Então eu vou vir aqui na pasta Grass, que é grama, e vou escolher esse pincel aqui. Lembrando que os pincéis que eu usar aqui nessa aula, eu vou disponibilizar também. Mas para você ter acesso a todo esse meu pack aqui de pincéis, você precisa ser aluno do PSD Master, que é o meu curso de manipulação de imagens, mas que no momento estão com as vagas fechadas, já que eu só abro elas poucas vezes por ano. E se você quiser ser informado quando eu abrir essas vagas, basta você se inscrever aqui no canal do YouTube ou me acompanhar lá pelo Instagram. Beleza? Continuando aqui, então já com o pincel escolhido. Agora eu vou criar um fundo preto aqui atrás para visualizar melhor esse recorte. Então eu clico aqui em criar ajuste de camada, aqui nessa bolinha, e depois clico em cor sólida. Vai abrir essa caixinha aqui, e aqui eu escolho a cor preta. E aqui para mim já está selecionada, então eu só clico aqui em OK. Agora eu arrasto esse ajuste para baixo da camada da grama, seleciono a máscara da camada da grama e pressiono o atalho X para alterar a cor de primeiro plano para branco, para eu poder revelar essa máscara aqui. Então agora com o pincel que eu havia escolhido, eu vou passando aqui seguindo esse formato da grama. Só que eu não estou achando esse pincel aqui muito legal. Então eu vou desfazer aqui usando o atalho Ctrl Z. Esse aqui está um pouco melhor. Então agora basta eu ir passando aqui de forma aleatória, mas seguindo o formato da grama. Deixa eu testar esse outro aqui também. Acho que não. Ctrl Z. Esse aqui também não. Talvez esse. Também não. Deixa eu testar esse primeiro aqui. Esse mesmo. Então eu vou passando aqui também de forma meio que aleatória para deixar o mais natural possível. E se for preciso, eu também posso aumentar ou diminuir aqui o tamanho do pincel com as teclas colchetes do teclado. Mas no meu caso, esse tamanho aqui já está legal. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Esse aqui não. Esse talvez. Esse aqui ficou legal. Então, a princípio, eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição desse vídeo esses 3 pincéis de grama aqui que eu usei. Se eu usar mais algum durante a aula, eu disponibilizo também, beleza? Bom, a princípio o recorte da grama já está feito. Então agora eu vou arrastar essa camada dela aqui para dentro do meu documento principal. Ctrl T novamente e já vou posicionar ela mais ou menos aqui na cena. Eu vou reduzir ela um pouco também.
E beleza. Lembrando que essas posições aqui são provisórias, beleza? Talvez depois eu ainda posicione melhor ela na cena ou altere o tamanho dela. Beleza. Agora eu uso o atalho Ctrl O novamente. E agora eu vou importar o personagem principal aqui da minha manipulação, que é esse carinha aqui com o traje futurístico. Outra coisa que você precisa saber é que geralmente o assunto principal da manipulação também é chamado de Hero. Então esse carinha aqui é o Hero da minha manipulação. Então eu vou selecionar ele, abrir, converter em objeto inteligente. E eu também já vou fazer o recorte dele aqui nesse documento mesmo. Como esse fundo aqui é inteiro branco, eu posso fazer isso de forma mais automatizada. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção rápida e vou começar a passar ela aqui na parte branca, até selecionar ela por inteira. Mas caso você queira, você pode usar algum outro método de recorte, inclusive com a caneta, por exemplo, que com certeza vai deixar um recorte com mais qualidade. Então, selecionado o fundo. Agora eu clico aqui em criar máscara. E perceba que o meu recorte ficou invertido. Escondeu o Hero e ficou somente o fundo. Mas eu já resolvo isso. Antes, eu vou vir aqui em criar ajuste, cor sólida, e vou escolher aqui a cor preta. E vou passar ela para baixo da camada do Hero. E agora eu vou selecionar a máscara do Hero e vou usar o atalho Ctrl I, que é o atalho para inverter a minha máscara. E olha só, agora ficou como deveria ser, o fundo foi excluído. Agora eu vou dar um zoom com o atalho Ctrl+. E agora você consegue perceber por que eu coloquei esse fundo aqui atrás, que é justamente para eu conseguir ver se o recorte automático ficou legal ou não. E aqui já dá para ver que ficou uma borda branca aqui em volta do Hero, e isso não é legal. E ainda ficou mais algumas partes aqui que eu preciso recortar. Então novamente com a ferramenta de seleção rápida, e agora eu preciso preencher essa seleção aqui de preto, para esconder essa parte aqui na máscara. E como está selecionado preto como cor de fundo, eu uso o atalho Ctrl Backspace, que é o atalho para preencher algo com a cor de fundo. Beleza? Ah, e mais uma coisa. Sempre lembre de salvar o documento várias vezes durante o processo, beleza? Assim você não perde tudo caso aconteça uma queda de energia, por exemplo, ou seu computador trave, beleza? Aqui ainda tem mais alguns detalhes. E aqui eu vou usar a ferramenta laço. E mesma coisa, seleciono e preencho a máscara com preto usando o atalho Ctrl Backspace. Nas pernas a mesma coisa, só que com a ferramenta laço poligonal. Nos pés a mesma coisa. No pescoço. E agora eu tô vendo que ficou alguns serrilhados aqui nesse corte, que é bem comum quando o recorte é feito de forma mais automatizada. E para resolver isso, eu clico duas vezes rapidamente aqui sobre a máscara e vai abrir a opção Selecionar e Mascarar. E aqui abaixo na direita, nos ajustes globais, eu vou aumentar um pouco da suavização. Também vou aumentar um pouco da difusão.
e também um pouquinho do contraste. E também eu vou deslocar um pouco dessa aresta para remover um pouco das bordas brancas que ficaram. Lembrando que se você preferir fazer o recorte usando a caneta, por exemplo, e você fizer com bastante paciência, você não precisa fazer isso aqui que eu estou fazendo, beleza? É aumentar a difusão, suavidade e contraste. Com a caneta, o recorte sai bem melhor, só que ele demora um pouco mais. Então por isso, eu optei desse jeito aqui para ela não ficar tão longa. Continuando aqui então, agora eu já posso arrastar o nosso Hero aqui para o documento principal. E com o atalho Ctrl T, eu já posso ir posicionando e ajustando ele na cena, aqui sobre a camada da grama. E beleza. E como eu gosto de deixar todas as camadas aqui bem organizadinhas, então eu vou colocar cada uma delas dentro de um grupo, porque isso facilita bastante minha organização, meu fluxo de trabalho. Então para isso, basta selecionar a camada e usar o atalho Ctrl G. E com essas duas aqui também. E agora ainda vou renomear essas camadas aqui. Beleza. Agora chegou a hora de importar os pássaros. Então eu uso o atalho Ctrl A, seleciono eles e abro em um novo documento. Objeto inteligente novamente. E para recortar esses pássaros aqui, eu vou usar uma técnica de recorte por canais. Mas caso você queira recortar de alguma outra forma, fique à vontade. Então eu vou vir aqui até os canais RGB, que tem esse ícone aqui. Mas talvez no seu Photoshop não esteja exatamente aqui nessa coluna, mas com certeza está posicionado em algum lugar aí na sua área de trabalho do Photoshop. Então agora eu tenho esses três canais aqui RGB. O azul, o verde e o vermelho. E eu preciso ver qual desses canais aqui tem maior contraste, ou seja, qual o branco está mais branco e qual o preto está mais preto. Então basta ir navegando aqui entre eles, clicando aqui sobre o nome deles. E nesse caso aqui, eu acho que o canal mais contrastado é o canal verde. Eu seleciono ele e arrasto e solto ele aqui sobre esse sinalzinho de mais aqui abaixo, para duplicá-lo. Beleza, agora eu preciso adicionar um pouco mais de contraste ainda sobre esse canal. Então eu vou fazer isso usando o ajuste de níveis com o atalho Ctrl L. E agora eu trago esse slide aqui na direita, que é responsável pelos realces, ou seja, as partes mais claras da imagem, um pouco mais ao centro. E o slide da esquerda, que é responsável pelas sombras, que são as partes escuras da imagem, mais ao centro também. E esse slide aqui do meio, que é responsável pelos meios tons, ou seja, as partes mais próximas do cinza da imagem, eu também trago ele aqui um pouquinho mais para a direita. E vejo que os pássaros já ficaram bem mais contrastados em relação ao céu. Clico em OK. Agora eu pego um pincel macio, atalho B, baixo o fluxo dele para mais ou menos 5%. E altero o modo de mesclagem dele do pincel para sobrepor. Troco a cor de primeiro plano para preto com o atalho X. E começo a pintar nas partes mais acinzentadas aqui dos pássaros. Já que o pincel no modo de mesclagem sobrepor, setado na cor preta, só vai pintar onde já tem informação de preto ou informação de cinza. Ele não pinta onde já está totalmente branco. Isso me ajuda a corrigir essas falhas aqui, que não podem ficar. Os pássaros têm que ficar totalmente pretos. Veja que eu passo o pincel e ele não pinta no branco. Ele só pinta onde já tem informação de cinza, onde já tem informação de preto. Então eu vou passando aqui em todos os pássaros, até que chega em algumas partes e o pincel no modo de mesclagem sobrepor não consegue mais pintar. Então eu venho aqui e altero o modo de mesclagem dele para normal novamente. E vou corrigindo essas falhas com ele no modo normal mesmo, cuidando para não pintar fora do corpo deles. E agora, como está no modo normal, eu tenho que cuidar para não sair
fora deles. Também posso aumentar a dureza do pincel, caso seja preciso. E acho que aqui já tá legal. E beleza. Agora eu volto aqui nos canais e clico nessa bolinha aqui para carregar uma seleção. E beleza. Agora eu clico aqui na camada deles. E depois clico aqui em criar máscara. Como a máscara veio invertida, com ela selecionada, eu uso o atalho Ctrl I para invertê-la. Agora sim, já posso fechar esse painel aqui. E agora eu preciso tirar fora essas montanhas aqui, porque eu só preciso dos pássaros. Então, com a máscara selecionada, eu vou pegar a ferramenta laço. Vou selecionar somente as montanhas. E vou usar o atalho Alt Backspace, que é o atalho que preenche qualquer coisa com a cor de primeiro plano, que no caso aqui é preto. Então, preencheu a máscara de preto, escondendo as montanhas. Agora, para desfazer essa seleção que ficou, eu uso o atalho Ctrl D. E ela some. E agora eu já posso arrastar e soltar a camada deles aqui no documento principal. Ajusto eles com o atalho Ctrl T. Coloco eles dentro de um grupo. E já posso fechar esses outros documentos aqui, ficando somente com o documento principal. E agora que eu já tenho todos os assets da manipulação aqui na cena, então agora basta eu ir ajustando o tamanho deles e posicionando eles da melhor forma possível na cena de acordo com o meu gosto, sempre tentando melhorar a composição. Nessa parte aqui é tudo na base do teste. Você tem que ir testando diferentes tamanhos e posições até que você encontre uma combinação que você goste. Aqui nos pássaros ainda ficou alguns resíduos das montanhas. Então, com a máscara dele selecionada, eu vou pegar um pincel setado em preto e vou passar aqui para remover qualquer resíduo que tenha ficado. Beleza? Mais um ajustezinho aqui na grama. E agora eu vou começar a ambientar o nosso Hero com a grama. Para isso, novamente eu vou usar um pincel de grama. Então, com a máscara do Hero selecionada e preto como cor de primeiro plano, eu venho aqui nos meus pincéis e testo aqui qual pincel fica mais realista. Esse aqui não, talvez esse daqui. É esse aqui mesmo. Agora basta ir passando aqui sobre os pés dele, sempre ajustando o tamanho do pincel com as teclas colchetes. Lembrando que esse é um dos pincéis que eu já usei lá no começo, o pincel de grama, então você vai receber ele também. E beleza, agora eu vou começar a fazer as correções de luminosidade e cor, que é a parte mais divertida na minha opinião. Então eu vou começar aqui pela grama. E vou começar escurecendo ela um pouco. Então, para isso, eu vou usar um ajuste de níveis. Então, eu venho aqui em criar camada de ajuste, níveis. E agora eu vou clipar esse ajuste aqui para pegar somente na camada da grama, clicando aqui nessa setinha. E agora eu vou escurecer a grama de forma geral, puxando esse slide aqui um pouco mais para a esquerda. Mais ou menos aqui. E também vou baixar um pouco da saturação dela, ou seja, a intensidade da cor dela, usando um ajuste de matiz saturação. Então, novamente, eu vou aqui em criar camada de ajuste, matiz saturação,
Depois eu venho aqui no slide responsável pela saturação e baixo ele um pouco. Beleza. Agora eu venho até aqui a camada do Hero. Vou criar um ajuste de níveis e vou clipar ele também para pegar somente no Hero. E também vou escurecer ele um pouco de forma geral. E vou aplicar um pouquinho mais de contraste nas sombras dele com esse slide aqui superior da esquerda. Ou seja, fazendo isso, estou deixando as sombras dele um pouco mais intensas, um pouco mais pretas. Agora também vou criar um ajuste de matiz e saturação, aqui em criar ajuste. Também vou clipar esse ajuste para pegar somente na camada do Hero. E vou baixar um pouco da saturação, de modo geral. Mais ou menos aqui. Agora eu vou criar um ajuste de equilíbrio de cores. Vou vir aqui nas sombras. E vou adicionar um pouquinho de azul. E também um pouquinho de ciano. E também eu vou clipar esse ajuste para pegar somente no Hero, clicando aqui nessa setinha. E por enquanto tá beleza. Lembrando que eu sempre posso voltar aqui nesses ajustes e modificá-lo, caso seja preciso. Agora eu vou partir para esse céu aqui. Então, com ele selecionado, eu vou criar um ajuste de níveis. Vou clipar esse ajuste aqui com o céu. E com esse slide aqui, eu vou lavar um pouco as sombras dele. Ou seja, eu vou deixar elas menos contrastadas, menos intensas. E isso vai ajudar a destacar mais a silhueta do Hero também. E agora, eu vou te ensinar uma regra que você sempre deve lembrar, que é o seguinte: quanto mais longe está um objeto, menos contrastado ele deve estar. Ou seja, menos intensas serão as sombras dele. E quando eu digo sombra, eu me refiro às partes mais escuras dele. Beleza? Então lembre-se sempre disso. E acho que aqui no céu, por enquanto, é só isso mesmo. Então agora eu vou partir aqui para os pássaros. Então com a camada dele selecionada, eu vou em criar ajuste de camada, níveis. Vou clipar aqui com a camada dos pássaros. E assim como no céu, eu também vou retirar um pouco do contraste das sombras dele, já que esses pássaros estão bem distantes e eles têm que estar menos contrastados. Feito isso, agora eu preciso deixar eles um pouco mais ambientados aqui com esse céu, um pouco mais azulados, porque eles estão muito cinzas, muito sem cor. Para isso, eu venho aqui em criar camada de ajuste, cor sólida. E aqui eu vou escolher uma cor um pouco mais próxima do ciano, do azul claro. Agora eu vou baixar um pouco da opacidade da camada dele, para deixar o ajuste um pouco mais suave. E vou clipar ele com a camada aqui dos pássaros. Mas veja que aqui nas propriedades do ajuste não tem a opção de clipar. Então, para resolver isso, eu posiciono o mouse bem aqui na linha entre os dois ajustes. E depois pressiono e mantenho a tecla Alt e dou um clique. E vejo que agora o ajuste já clipou com a camada dos pássaros. Somente eles ficaram azulados. Beleza. Feito isso, eu vou entrar aqui no ajuste. E vou tentar encontrar uma cor que fique um pouco mais natural aqui, parecida com esse céu. Acho que aqui já tá legal. Depois eu vou clicar aqui nesse S de saturação para ajustar também a saturação. Ok. E agora eu vou selecionar aqui esse B de brilho e também vou ajustar melhor o brilho. E vou dar um OK. E pronto, já ficou bem melhor. E agora com a camada dos pássaros selecionada, eu vou entrar aqui nas propriedades dela, da máscara. E aqui eu vou colocar um pouco de difusão no recorte dessa máscara. Ou seja, eu vou deixar esse recorte aqui um pouco mais suave, porque eu tô achando ele muito duro. Então eu vou começar aqui colocando 3 pixels. Acho que é demais. Talvez 2 pixels. Também não.
1 pixel. Agora sim, já ficou bem melhor. E agora eu vou fazer isso também aqui na camada do Hero, que também está com um recorte um pouco duro demais. Então, com a máscara dele selecionada, eu venho aqui nas propriedades e vou testando alguns valores aqui, mas sem exagerar. Então, enquanto eu testo, fique reparando aqui nas bordas do Hero. Então, eu vou começar aqui também com 3 pixels. Também ficou demais. 2 pixels. Ainda ficou demais. 1 pixel. Perfeito, beleza. Lembre-se então de colocar um pouco de difusão em todo o recorte que você fizer, beleza? Feito isso, eu vou voltar aqui na camada do céu. E sobre ela, eu vou criar um ajuste de matiz e saturação. Depois vou clipar aqui com ele, com o céu. E vou selecionar essa opção aqui, colorir. E ele vai colorir o céu inteiro, somente com uma cor. Então aqui na matiz, eu vou escolher meio que um amarelo aqui. E vou deixar ele um pouco mais saturado. E também vou aumentar bastante a luminosidade. Beleza. Agora eu seleciono a máscara e inverto ela com o atalho Ctrl I para esconder todo esse ajuste que eu acabei de fazer. Agora eu vou pegar um pincel macio, atalho B, e vou baixar bastante o fluxo dele, mais ou menos em torno de 5%. Vou aumentar um pouco do pincel, e com a cor de primeiro plano setado em branco e a máscara selecionada, eu vou começar a revelar esse ajuste diretamente aqui na máscara. E olha só, é como se tivesse uma espécie de brilho, de glow, atrás aqui do Hero. E também está ajudando a destacar mais ele na cena. Feito isso, eu vou voltar aqui no grupo da grama. E vou criar um ajuste de cor seletiva. Vou entrar aqui na cor amarela. E vou adicionar um pouco mais de magenta nela. Também um pouco mais de azul, já que o azul é a cor oposta do amarelo aqui no ajuste. E beleza. Agora vejo que a grama já ficou um pouco mais dourada. Agora ainda aqui na grama, eu vou criar um ajuste de matiz e saturação. Novamente vou clicar aqui em colorir. Vou clipar esse ajuste aqui com a camada da grama. E vou setar o slide da matiz aqui nesse amarelo. Vou aumentar um pouco da saturação. E vou alterar o modo de mesclagem dessa camada para divisão. E agora eu vou baixar um pouco da luminosidade dela aqui no ajuste. Agora eu vou voltar aqui no ajuste de níveis da grama que eu coloquei lá no começo. E vou dar um pouco mais de contraste aqui nos realces da grama, nesse slide aqui da direita. Também um pouco mais de contraste aqui nos meios tons, nesse slide aqui do meio. E beleza. Agora eu vou voltar aqui no ajuste de matiz e saturação da grama. E agora eu quero que esse ajuste aqui de matiz e saturação pegue somente nas partes claras da grama, somente nos realces dela, e não nas sombras. Então para isso, eu vou dar 2 cliques bem aqui ao lado da máscara da camada e vai abrir essa opção aqui, estilos de camada. E eu vou vir aqui nesses slides e vou puxar esse slide aqui da esquerda um pouco mais para cá, para a direita. E quando eu for puxando ele, repare que o ajuste de matiz e saturação vai desaparecendo das sombras da grama, ou seja, das partes mais escuras dela. Veja só. Beleza. Só que agora ficou muito exagerado e eu preciso dar uma suavizada nisso. Então para isso, veja que nesse marcador aqui tem um pequeno risquinho bem aqui no meio dele. Isso quer dizer que eu posso dividir ele em 2 partes. Para isso, eu pressiono e mantenho a tecla Alt e puxo esse lado aqui mais para a direita. E veja só que já deu uma boa suavizada. Beleza, clico aqui em OK, antes, depois. Beleza, agora eu vou criar uma sombra aqui nessa grama. Então, ainda no grupo dela, eu vou criar um ajuste de exposição.
e vou baixar a exposição dela de forma geral. Vou clipar com a camada da grama e com a máscara selecionada eu vou usar o atalho Ctrl I para inverter essa máscara e esconder o ajuste. Agora com a máscara ainda selecionada, eu pego um pincel macio, tecla de atalho B, deixo ele com o fluxo bem baixo, setado em branco, e vou começar a revelar o ajuste somente aqui nas partes de baixo da grama, para dar um pouco mais de volume para ela. Também posso alterar a cor de primeiro plano para preto e ir apagando onde eu exagerei, e sempre ajustando o fluxo do pincel. Mais um pouquinho aqui. E beleza. E veja só a diferença que deu esse volume aqui que eu acrescentei na grama. Antes, depois. Talvez apagar um pouquinho mais aqui. E revelar um pouquinho mais aqui no canto. O que mais? Deixa eu ver. Ah, esse dedo aqui do Hiro tá me incomodando um pouco. Então vou selecionar a máscara dele. Vou pegar um pincel macio, tecla de atalho B. Vou aumentar a dureza dele. E vou tentar ajustar esse dedo aqui, que tá muito fino aqui na minha opinião. Opa, com fluxo baixo não. Agora sim. Então bem com calma. Eu vou tentar melhorar esse recorte aqui, deixando o dedo dele um pouco mais espesso, mais natural. Vou dar uma melhorada aqui também. Um pouco mais de zoom com atalho Ctrl+. Agora eu vou recolher esses grupos e vou dar uma olhada geral para ver se está tudo ok. Acho que sim. Agora eu preciso mesclar todas essas camadas aqui em uma única camada para fazer os últimos ajustes no filtro Camera Raw. Então, com o grupo do topo selecionado, que é o dos pássaros, eu uso o atalho Ctrl Shift Alt E. Repetindo, Ctrl Shift Alt E. E olha só, todas as camadas foram mescladas em uma única camada. Agora eu converto essa camada aqui para objeto inteligente. Vou até o menu Filtro, Filtro do Camera Raw, e vai abrir essa janela aqui, onde eu costumo fazer os ajustes finais das minhas manipulações. Então eu sempre começo aqui pela aba Básico. Então aqui eu vou baixar um pouco da exposição. Vou reduzir também um pouco dos realces. Vou aumentar um pouco das sombras. Vou adicionar um pouquinho de textura. Também um pouquinho de claridade. E vou reduzir aqui um pouco da vibração. E olha só, antes, depois, antes, depois. Agora eu vou vir aqui na aba Curva. E vou criar dois pontos. Um aqui e outro aqui. E vou arrastar esse ponto bem aqui abaixo, um pouquinho mais para cima, para lavar um pouco das sombras aqui da imagem. Beleza? Agora eu vou vir aqui na aba Detalhes e vou adicionar um pouquinho de nitidez. E já aproveito para reduzir um pouco do ruído das cores, que aqui na verdade não tem quase nada. Feito isso, eu vou vir aqui na aba Mistura de Cores. E aqui na cor vermelha, eu vou alterar a matiz dela, puxando um pouquinho mais aqui para o laranja. Talvez baixar a saturação. Não. Agora eu vou vir aqui para a cor laranja. E vou baixar um pouco da saturação dela. Na cor amarela, eu vou aumentar a saturação. No verde eu não vou mexer. Depois eu venho aqui na cor ciano
Acho que também não vou mexer. Aqui na cor azul, eu vou aumentar a saturação também. E vou baixar um pouco da luminosidade, da luminescência. Beleza, depois venho aqui na aba Efeitos. E vou adicionar aqui um pouquinho de ruído, um pouquinho de granulado. E vou clicar em OK. E tá pronta a minha manipulação, olha só. Antes, depois. Bom, então era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aqui dessa aula. Esse foi o primeiro vídeo nesse formato aqui no canal. Deixe um comentário dizendo o que você achou dessa aula. E se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.